Nós interrompemos o vídeo, estamos voltando. Então, assim, eu fiquei devendo aquela aula em que a gente ia aplicar os conhecimentos que nós aprendemos nas aulas anteriores de anatomia e de fisiologia. Então, essas coisas vão ser cobradas? Não, gente. É só para mostrar que é sim importante saber anatomia, saber um pouquinho da fisiologia dos sistemas, que não é só decoreba, coisas que não são importantes, mas que são coisas que podem ser aplicadas à vida de vocês, curiosidades, dúvidas e coisas também para auxiliar na profissão e no cuidado com os pacientes. Então, a gente estava falando do albinismo, que é a ausência ou a deficiência da melanina, aquela substância que é produzida pelos melanócitos, nós já sabemos, na nossa pele. Existe tratamento para albinismo? Não, existem só estudos, existem forma das pessoas se cuidarem, se protegerem, prevenirem agravos, né? E o que eles devem fazer? Devem ter visitas ao dermatologista e ao oftalmologista regulares para saber se está tudo bem. E suplementação de vitamina D, por quê? Porque a vitamina D é sintetizada pelos raios do sol, né? Então, como os albinos eles não podem tomar esse sol, então eles precisam suplementar a vitamina D, tomar, ingerir mesmo essa vitamina D. Aí mais uma pergunta do sistema tegumentar que a gente viu. A pele se renova ou ela não se renova? A pele é sempre a mesma? Ou a pele se renova? Sim, a pele se renova. Vamos tentando responder. Sim, a pele se renova. Se a pele se renova, por que então a tatuagem não se apaga? Por quê? A tatuagem não se apaga. Então, vamos relembrar o que a gente já estudou. O que se renova na estrutura da nossa pele é a epiderme e não a derme. Então, quais são as camadas, pessoal? Relembrem quais são as camadas da nossa pele. Então, não é epiderme, derme, hipoderme. Certo? Certo. O que é que se renova? A nossa epiderme. Então, ela tem algumas camadas de células e essas camadas elas vão se renovando com o passar dos dias, né? Então, as tatuagens elas são feitas com injeção de pigmentos diretamente na derme e não na epiderme. Na derme. Por isso que elas não se apagam, né? Por quê? Porque quem se renova na nossa pele é a epiderme e não a derme. Então, a nossa pele é formada de epiderme, derme e hipoderme. Quem se renova é a epiderme, certo? Para que mesmo que serve o suor no nosso corpo? A gente falou um pouquinho sobre isso. Para que serve o suor, né? Então, o suor ele serve para manter ideal a temperatura do nosso corpo. Quando o ambiente está muito quente, quando a gente está praticando algum exercício físico, a gente começa a suar. Então, por quê? Por que o nosso corpo elimina suor, pessoal? Porque ele elimina o suor e daí cria-se um líquido, né? Que é o suor na superfície da nossa pele. E esse líquido, quando ele é absorvido, a gente perde calor. Automaticamente perdendo calor na absorção do líquido, a nossa temperatura corporal abaixa. Então, é para isso que serve o suor no nosso corpo, para regular a nossa temperatura corporal, não é isso? Um exemplo que eu já havia dado antes, porque quando o bebê nasce, a equipe ali de enfermagem pega o bebê molhado, que acabou de nascer, e enrola ele em um pano para secar o bebê. Porque se o bebê ficar molhado, ele vai perder calor.
E ele não pode perder calor após esse nascimento, ele é muito frágil, ele precisa manter a temperatura corporal normal. Ele saiu do ambiente do útero, né? E ele foi para outro ambiente. Então, assim, seca-se o bebê para que o líquido na superfície do corpinho dele não evapore, porque evaporando ele perde calor e a temperatura dele é baixa. O suor, da mesma forma, suor existe no nosso corpo para manter a temperatura do nosso corpo normal, né? E aí, falando de suor, a gente tem uma questão que é a hiperidrose. O que é isso? É a eliminação de grande parte de suor sem que esteja praticando exercício ou sem que esteja num ambiente quente. Então, a hiperidrose é aquela pessoa que produz muito suor. Ela produz muito suor no corpo dela e aí em excesso, mesmo que não esteja quente, mesmo que não esteja em prática de exercício. A hiperidrose é normal? Não, não é normal. Então, o suor, ele é eliminado principalmente por qual glândula? Nós já vimos também. Qual que é a glândula que elimina suor, que produz suor no nosso corpo? Ela tem um nome. Glândula sudorípara. Então, assim, o suor é eliminado principalmente por qual glândula? Principalmente pela glândula sudorípara. Então, a hiperidrose caracteriza o hiperfuncionamento dessas glândulas. Então, o funcionamento acelerado das glândulas é a hiperidrose. Aí, olha lá, geralmente suor excessivo em algumas regiões, como axilas, palma das mãos, sola dos pés, virilhas e no rosto, né? A hiperidrose, essa sudorese crônica, né? E o que dá para fazer? O que existe de tratamento? O uso de medicamentos que impedem um pouco o trabalho dessas glândulas, que a gente sabe que são as glândulas sudoríparas, ou ainda com antitranspirantes, técnicas como a iontoforese, que utiliza a eletricidade para interromper o funcionamento dessa glândula temporariamente. Também o Botox. Olha que interessante, o Botox, a toxina botulínica, ela auxilia quando o paciente tem esse suor excessivo, porque ali onde é aplicado o Botox, ele inibe um pouco a produção dessa glândula de suor, né? Então, olha lá, tem uma foto da toxina botulínica sendo aplicada aqui na região da axila para impedir esse suor excessivo. Aí, cuidados com o sistema tegumentar. A gente estudou o sistema tegumentar, a estrutura, a função dele. E aí a gente pode ver alguns cuidados que a gente tem que ter com esse sistema tegumentar, que é a nossa pele, que é o maior órgão do nosso corpo. A gente viu isso também. Então, assim, o banho diário, né? Quando a gente está cuidando de um paciente, né? Então, manter a pele seca, principalmente em regiões quentes e úmidas, como axilas, virilhas e dobras da pele, certo? Manter a pele sempre hidratada. Vocês se lembram o que é que promove a hidratação da nossa pele? Qual é a célula que promove uma substância que cria uma camada de proteção e, consequentemente, se protege, também hidrata a pele, porque impede a perca, né, dessa água? Qual que é a célula? Qual que é a substância que promove, que auxilia na hidratação da nossa pele? Que a gente já estudou? A substância é a queratina e ela é produzida pelos queratinócitos. Então, assim, os pacientes, quando a gente cuida deles, né, pacientes às vezes em UTI ou então em enfermaria mesmo, precisa ter esse cuidado, o paciente está se mobilizando no leito ou não, né? Então, após o banho, que a pele esteja seca, sempre seca,
né? E que haja essa hidratação. Então são usados cremes hidratantes ou então óleo de girassol, Dersane, tudo para hidratar essa pele, esse sistema tegumentar, para ele proteger, não é a função dele? Proteger, proteção contra atritos, contra choques mecânicos mesmo, contra traumas, não é barreira, não é essa função do sistema tegumentar que nós já vimos, barreira contra micro-organismos que podem se alojar ali na pele e causar uma inflamação ali naquele local. Então, cuidar desse sistema tegumentar do paciente é cuidar do bem-estar geral do paciente. Então, que sempre esteja limpo, que sempre esteja seco, que sempre esteja hidratado. Hidratar com o quê? Óleo de girassol, né? Dersane. É sempre bem indicado nos hospitais. Não tem, a gente pode hidratar com qualquer creme hidratante que vai conservar aquela hidratação, que é normal, e que também vai diminuir o atrito do corpo do paciente com o colchão, né? Às vezes ele está muito tempo na mesma posição. A hidratação desse sistema tegumentar, que é composto pelo que a gente já viu, pele e anexos, que vai auxiliar na manutenção desse nosso sistema tegumentar. Mais cuidados que a gente tem que ter com a nossa pele. Então, a mudança de decúbito, não sei se vocês já viram isso, se não viram, ainda vão ver. A importância de mudar o paciente de decúbito, né, a cada 2 horas, para ele não permanecer muito tempo na mesma posição. E geralmente é usado um lençol para mover o paciente no leito, porque a nossa mão em contato com a pele do paciente pode gerar atrito. Se essa pele, se esse sistema tegumentar já está tendo muita alteração, isso não é bom, né? E hidratação, paciente, a gente precisa tomar no mínimo os 2 litros de água, que vai promover também essa hidratação de dentro para fora. E também hidratar após o banho. É claro que a ingesta de líquido vai depender do problema que o paciente tem. Então, se ele está com excesso de líquidos no corpo, o médico vai prescrever uma restrição. Então, antes, né, de falar, vamos dar bastante água para o paciente, para ele se hidratar, a gente precisa ver se esse problema de saúde, se tem alguma restrição. Se não houver, ele pode tomar água, mas como um cuidado de enfermagem, a gente pode dar o banho, secar bem o paciente e hidratar a pele. E é uma forma de preservar esse sistema tegumentar. Pulmões. Mais perguntinhas, qual a função dos pulmões? A gente já viu lá no sistema respiratório. Qual é a função dos pulmões? Troca gasosa, né? Promover a ventilação, a respiração e através da respiração a troca gasosa. Então, a entrada de oxigênio, que é aquilo que é útil para as nossas células, e a saída do gás carbônico, que é aquilo que a gente não precisa, né? Qual a cor dos nossos pulmões? Com essa função, permanece a vida inteira da mesma cor os nossos pulmões ou não? Ou eles mudam de cor? Isso é uma curiosidade. A poluição influencia na cor dos nossos pulmões? O que vocês acham? Então, assim, a função eu falei, a gente também pode ver lá na apostila que está escrito certinho qual a cor dos nossos pulmões. Então, quando o bebê nasce, os pulmões são de cor rosada. À medida que o indivíduo vai crescendo e envelhecendo, a gente tem uma cor mais vermelho escura, né? E é por isso que eles não permanecem com a mesma cor durante a nossa vida inteira. Os pulmões vão mudando de cor. E a poluição influencia na cor dos pulmões? Com certeza. Tabagismo, né? O cigarro, porque tá inalando fumaça, tá indo fumaça para dentro dos pulmões. Então vai mudar a cor. E a poluição, então tá numa cidade tipo São Paulo, uma cidade que tem um parque industrial, que a pessoa inala muita fumaça, isso também vai mudar a cor dos pulmões. Então, olha lá,
são cor-de-rosa, desde que a pessoa não fume e nem resida em cidades poluídas. Então aqui, gente, eles pegaram os pulmões para fazer uma simulação. Isso daqui é um vídeo, tá? E é uma simulação, essa cor rosada aqui desse pulmão, né? É uma simulação que ele vai encher e vai esvaziar. Que vai acontecer a inspiração quando o pulmão enche de ar e a expiração quando o ar é eliminado, tá? E aqui é um pulmão ou de um fumante ou de uma pessoa que é fumante, convive numa cidade bem poluída, tá? Então é a diferença da coloração e também que no decorrer da vida o nosso pulmão muda de cor. Mesmo que eu não seja tabagista ou more numa cidade, ele não vai ficar dessa cor aqui, mas ele vai pegar uma tonalidade mais vermelho escura, tá? Pulmões ao longo do tempo. Então, com o passar do tempo, vão mudando de cor. Quando o ser humano, aquilo que eu já falei, ele é recém-nascido, o pulmão é mais rosado, ele vai mudando para um vermelho mais escuro. Isso se deve ao fato do pulmão acumular impurezas e poluição, tá? Então, ele vai mudando de cor. Água para os pulmões também? É bom água para os pulmões? Se a pessoa não tiver nenhuma doença que restringe isso, se o pulmão está normal, a água, assim como em todo o nosso corpo, ela ajuda também nas impurezas, tá? Também ali naquela região. Então, a água limpa o nosso corpo. Se não existe uma restrição, se o médico não pediu para diminuir a quantidade de água, então a água também vai auxiliar nisso. Beber a quantidade de água recomendada ajuda e muito a remover as impurezas que o pulmão acaba acumulando durante o dia. Então, é um órgão que durante todo o dia chega oxigênio, né? Na verdade, chega gás carbônico e esse pulmão vai ventilar e essa capacidade de ventilação vai remover isso, vai trocar esse gás carbônico por esse oxigênio, mas vai ficar um pouco de resíduos lá. E esses resíduos, a água vai ajudar a remover um pouquinho desses resíduos e dessas impurezas. Ah lá, alguém tem dúvidas sobre isso? O ar-condicionado pode prejudicar o nosso sistema respiratório? O que vocês acham? O ar-condicionado vai ajudar ou pode prejudicar? Qual que é o problema? O ar do ar-condicionado ele é frio e ele é seco. Então, o ar, quando ele é seco, ele tende a ressecar a mucosa protetora. Então, todo o nosso sistema respiratório tem uma mucosa ali protegendo, não tem? Então, essa mucosa ressecada, ela facilita a entrada de patógenos. O que é patógenos? São micro-organismos capazes de causar uma doença. Quando essa mucosa do nosso sistema respiratório, quando ela fica ressecada. Então, ambientes com ar-condicionado são fechados e pouco arejados. Se a gente está num ambiente que tem ar, o que a gente fala? Fecha a janela, fecha a porta, né? Para o ar ficar aqui dentro, senão não gela. Esse que é o problema. Porque não existe uma ventilação e não existe uma troca de ar. Circuitos antigos do ar-condicionado podem acumular fungos e bactérias. Sim, também. E aí, se eu estou num ambiente que é fechado, que não está tendo renovação de ar, esses fungos e essas bactérias vão sair e vão ficar um tempo maior no ambiente. Por isso, o ar-condicionado muitas vezes pode sim prejudicar o nosso sistema respiratório, tá? Outra coisa que a gente viu na aula prática, quando a gente falou de estrutura do nosso sistema respiratório. Então, assim, o que é a porta para o sistema respiratório? Qual a estrutura do sistema respiratório que funciona como uma porta? Que fecha a entrada dos nossos pulmões, a traqueia, na verdade, essa estrutura aqui, a epiglote. Então, quando a gente come, a epiglote fecha
para que o alimento desça ali para o esôfago, seguindo o trato do alimento, seguindo o trato gastrointestinal que a gente já viu, não é verdade? Então, esse alimento desce por ali e a epiglote impede que ele desça pela nossa traqueia, porque se ele descer pela traqueia, ele pode chegar aos pulmões. Quando o alimento chega aos pulmões, qual que é o nome? Eu me lembro de ter comentado isso com vocês na aula. Broncoaspiração. Alimento ou líquido que não desceram pelo canal certo, que é o esôfago, e que foram para a traqueia e os pulmões. Então, assim, a epiglote, quando nós engolimos, a epiglote se fecha, a tampa a laringe para que o alimento siga pelo esôfago, evitando a descida do mesmo pela traqueia e pelos pulmões. Isso está escrito na nossa apostila, porque é de fundamental importância. Geralmente, pacientes que broncoaspiram, eles estão com dificuldade na deglutição, ou está tendo algum problema de saúde ali mesmo naquela região, ou é já um paciente mais idoso que já tem alguns problemas para engolir o alimento, daí ele corre mais riscos, certo? O que é a broncoaspiração, então? É a entrada de substâncias estranhas nas vias aéreas inferiores, desencadeia complicações, como doenças pulmonares, desnutrição grave e pode inclusive levar a óbito. Por isso, cuidado quando a gente está cuidando de um paciente que a gente sabe que está tendo dificuldade para engolir, para mastigar, a gente tem que ter um cuidado maior. A dieta do paciente precisa ser especial, tem que ficar de olho, colocar o paciente numa posição em que ele se alimente de um jeito certinho, mais sentado, bem sentado, né? Então, uma série de cuidados que ficam na responsabilidade mesmo da equipe de enfermagem, que pode evitar uma broncoaspiração, que é uma situação bem grave. Cuidados, é isso que eu falei. A enfermagem é extremamente relevante, importante, já que estará rotineiramente na assistência. A enfermagem que fica o tempo inteiro cuidando do paciente, cuidando inclusive da administração de medicamentos, assim como a equipe de nutrição, que precisa ter esse olhar, né, como que tem que ser a dieta do paciente, é líquida, é uma dieta pastosa, é uma dieta sólida, como que é a dieta dos pacientes, certo? Porque é possível saber os batimentos do nosso coração pelo pulso. Então, pensando nisso, a gente pode ver assim, como que a gente pode ver os pacientes, o batimento cardíaco, como que a gente pode ver a frequência cardíaca do paciente através do pulso? Por que que a gente consegue fazer isso através do pulso? Fazem ideia? Relembrando lá o sistema cardiocirculatório que nós já estudamos? Qual a diferença de veias e artérias? A gente sabe que as artérias são vasos mais elásticos, mais resistentes, porque o sangue que percorre é o sangue que saiu do coração. Ele saiu do coração com muito impulso, certo? Muito impulso. O sangue sai do coração. E aí, gente, ele precisa de um vaso mais resistente. E ele sai do coração ótimo, cheio de oxigênio e cheio de nutrientes, certo? Então, as artérias são essas veias, esses vasos mais elásticos. Já as veias são mais finas, porque é o retorno do sangue ao coração, feito pelas veias. Então, depois que o sangue foi mandado cheio de oxigênio pelas artérias e pelo coração, ele retorna ao coração cheio de impurezas através das veias. Ele vai do coração através das artérias, ele retorna ao coração pelas veias. Então, as veias, elas não precisam ter essa pressão, porque esse sangue não precisa chegar para o coração impulsionado, forte, né? Então, esse sangue retorna ao nosso coração até pela ajuda dos músculos que
conforme o movimento desses músculos e as contrações desse músculo, o sangue vai retornando ao coração através das veias, tá? Qual sangue percorre por elas? O sangue arterial percorre pelas artérias, cheio de oxigênio e nutrientes. O sangue venoso percorre pelas veias, cheio de gás carbônico, impurezas e resíduos. Certo? Qual é o sangue que sai do coração para o corpo? Sangue bom, sangue arterial, sangue cheio de oxigênio. Sangue com pressão, sai do coração para o corpo, certo? Então, a pulsação é o quê? A pulsação do sistema cardiovascular é observada cada vez que os ventrículos se contraem. Então, nós já vimos que o nosso coração tem 4 câmaras, 2 átrios e 2 ventrículos embaixo. Então, a pulsação do coração é cada vez que esses ventrículos se contraem. Então, ventrículo, átrio e ventrículo. Átrio, ventrículo. Contraiu é a pulsação. É o sangue sendo impulsionado para as artérias. Por esse movimento de pulsação, também chamado de pulso arterial, é possível verificar a frequência dos batimentos cardíacos. Então, a gente que é da enfermagem vai lá, geralmente, põe a mão aqui no nosso pulso radial, né, que passa aqui uma artéria radial, e aí a gente consegue contar a frequência cardíaca do paciente, né? Porque o que está acontecendo? O que a gente já aprendeu? Os nossos ventrículos estão contraindo e a cada contração é ejetado, é mandado sangue. A hora que manda o sangue, eu consigo ver essa pulsação do nosso coração. E aí eu consigo saber a frequência cardíaca, quantas contrações o ventrículo está fazendo por segundo, que é quantos bate por minuto, e é quantos batimentos cardíacos estão havendo por minuto, que é o que a gente sente geralmente aqui nesse pulso. Então, olha lá, a artéria radial. Certo? Isso é um pouquinho do que a gente pode aplicar, o que a gente aprendeu em anatomia, em um pouquinho de fisiologia, no nosso cuidado de rotina dentro da nossa profissão, tá certo?